Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. O que é ser cheio do Espírito Santo? No texto que acabou de ser lido, diz assim que no último dia, o mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, na minha versão: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido glorificado. No Salmo que lemos, 51, no verso 11, nós temos Davi, depois do seu pecado e depois da repreensão feita pelo profeta Natã, ele dizendo a Deus, além de confessar o seu pecado, dizendo: não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Em Efésios 5, 18 a 20, nós vemos o apóstolo Paulo falando que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda ou devassidão, mas sermos cheios do Espírito. E em Atos 6, 3, nós lemos os apóstolos ante o problema apresentado de que os cristãos judeus vindos da diáspora, os helenistas, estavam sendo preteridos na distribuição dos pães. Eles disseram que não convinha que eles deixassem a oração e a palavra e que escolhessem homens para fazer o serviço. E ele diz, 6:3, Atos 6:3, portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste ministério. E logo após, no versículo 5 do capítulo 6, nós vemos que um dos escolhidos foi Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito? Certo professor famoso, conhecedor da Bíblia, que inclusive ajudou a traduzir várias versões da Bíblia, homem de Deus, que eu tive o prazer de conhecer, Russell Shedd, ele relatou certa vez uma experiência, não dele, mas que lhe foi reportada, de alguém que, lá na Inglaterra, que sabendo que um missionário viera da China ou da Índia, e era um homem de oração, ele resolveu falou: vamos orar juntos, vamos marcar um encontro para orarmos juntos. E os dois adentraram no aposento, e esse homem ficou algum tempo em silêncio, e ele aguardando a oração daquele servo de Deus, até que aquele homem falou: Deus. E naquele momento ele sentiu uma presença poderosa, sobrenatural, maravilhosa, Deus. Aquele homem, ele transmitia, ele refletia alguma coisa que não é comum dos mortais. Ele era um homem que vivia na presença de Deus e estava como que encharcado da presença de Deus e mostrava o brilho de Cristo na sua vida. E porque vivia na presença de Deus, a sua oração trazia para a terra, trazia para aquele compartimento, aquele local, a presença do Todo-Poderoso. Nós temos aqui o exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Todo verdadeiro cristão busca, ou deveria buscar, ser cheio do Espírito. Buscar direção e sabedoria do Espírito para a sua vida. Todo verdadeiro cristão almeja, ou deve almejar,
ardentemente, possuir a sabedoria divina, o poder do alto e a intrepidez dos primeiros discípulos para compartilhar o Evangelho. Todo verdadeiro cristão anseia ardentemente, ou deveria ansiar, por possuir o gozo da comunhão com Deus e a alegria de ganhar almas para o Senhor Jesus. Ser cheio do Espírito parece para muitos um assunto vago e até misterioso, um assunto místico. E muitos cristãos estão confusos com relação a esse tema, ser cheio do Espírito. E por isso mesmo, não buscam esta bênção. Esta bênção do alto, dos céus, ela é iniciada com a doação do Espírito Santo, por ocasião da conversão, da rendição da alma a Cristo e batismo, que nos sela a aliança com Deus. Só que prossegue porque é um processo contínuo de santificação, de crescimento, de maturidade espiritual. No texto que lemos em João capítulo 7, Jesus fala de que viria o tempo em que aqueles que crescem, se faria nele uma fonte que jorrava para a vida eterna, a água viva que ele daria, e que se faria nos crentes, nos que recebiam a sua palavra com humildade, com fé. Essa fonte jorrando no interior da sua alma. Quantos de nós, irmãos, temos ou buscamos ter dentro de nós essa fonte jorrando espiritual para a vida eterna? Quantos de nós estamos acomodados? Esta plenitude que só passou a ser possível para os cristãos após a vinda do Espírito no Pentecostes, agora está disponível para nós. Está na promessa que Pedro reportou ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito, e perdura até hoje, e até a volta de Cristo. Só que esse enchimento do Espírito, essa continuidade da presença espiritual de Cristo, através do Espírito Santo em nossa vida, depende de uma renúncia diária, radical do pecado, de um abandono de nossos próprios desejos. E por meio de uma submissão diária, contínua a Deus. Enquanto caminhamos assim com o Senhor, nós somos preenchidos por sua glória e nos tornamos vencedores na vida diante do mundo, da carne e do diabo. Infelizmente, a maioria dos cristãos não tem a plenitude do Espírito. Muitos sequer leem a Bíblia todos os dias. Muitos não têm vida de oração consistente. Muitos não são vencedores contra o pecado. Muitos não experimentam a alegria da presença, do refrigério do Senhor na sua vida. Por que isso? Qual a razão disto acontecer? A razão é simples. Porque corremos a maior parte do tempo
atrás dos bens materiais e das benesses que este mundo pode nos oferecer. A razão disso acontecer é simplesmente porque nos esquecemos de pelo menos duas grandes verdades contidas na palavra de Deus. A primeira, contida em Mateus 6,63, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o segundo motivo, porque muitos estão esquecidos dessa verdade, não buscam estas coisas e vão atrás das coisas materiais, está lá em Colossenses 13, de 1 a 4. Portanto, já ressuscitastes juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vossa vida, a verdadeira vida, está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Como nós poderíamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo? Quando você, meu irmão, ouve esta expressão, ser cheio do Espírito, o que é que vem à sua mente? O que é que vem à sua mente? Para alguns, ser cheio do Espírito está associado a um ponto específico no tempo, a uma experiência única, extraordinária, talvez com a experiência de falar em outras línguas, ou trazer revelação, ou ainda realizar curas e libertação por meio da oração. Talvez alguns pensem que é isso. Cheio do Espírito seria essa experiência. Para outros, seria uma experiência de uma visitação extraordinária, um derramamento do Espírito Santo, através de uma oração fervorosa, como aconteceu, por exemplo, em Atos 4, 23 a 31, que nós poderíamos ler agora. Vamos ler Atos 4, a partir do verso 23 a 31. Vejamos que os apóstolos e discípulos haviam sido batizados no Espírito Santo em Atos 2, e agora em Atos 4, olha o que acontece, a partir do verso 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste: porque os gentios se enfurecem, os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que o teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. É uma experiência. Mas outros entendem que não é só isso, que essa experiência pode ser
aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 18. É aquilo que é um crescimento, uma maturidade espiritual, uma vida espiritual, uma experiência contínua, não repentina, não instantânea, mas uma experiência contínua, focada na alegria do Senhor e no cultivo da maturidade espiritual em Cristo. O que é que as Escrituras podem nos falar sobre isso? É o melhor local, o melhor lugar para nós pesquisarmos a respeito. A palavra no Novo Testamento, usada para cheio do Espírito Santo, que foi escrita em grego, é pleto tu pneumaton. A palavra pleto significa cheio, pleno. Da onde vem a palavra repleto, completo. Ou seja, tudo aquilo que ocupa o espaço interior, deixando esse espaço ocupado inteiramente. Isso é ser cheio, estar repleto, cheio, completo. Ou seja, pleto tu pneumatos significa, essa expressão que é usada por Lucas, tanto no Evangelho como em Atos, significa que a pessoa está tomada, ocupada inteiramente, interiormente, pelo Espírito de Deus, revestida completamente do poder de Deus, de Cristo, através do Espírito Santo, está repleta do Espírito Santo. Embora na tradução para o português sempre apareça a palavra cheio, no grego há duas palavras que mostram duas coisas algo diferentes, embora interrelacionadas. A palavra plipleime, que aparece em vários textos de Lucas e de Atos, significa ficar cheio. Ficar cheio. Eles foram cheios do Espírito Santo, como na experiência de Atos 2, em Atos 4, Paulo, quando dá a oração de Ananias, outras experiências, as pessoas ficaram instantaneamente cheias. A ideia é de receber alguma coisa que elas não tinham antes, ou não estavam cheias antes, dessa ideia. Antes não estava, agora está. É uma experiência repentina, momentânea, e não uma experiência contínua. Plipleine, cheio, nesse sentido, significa também que a pessoa foi cheia para um propósito. Há uma ação, um serviço, uma tarefa que é desempenhada logo após a pessoa ser cheia do Espírito. Como aqui em Atos 4, por exemplo. Elas foram cheios e logo após começaram com intrepidez, com coragem, com ousadia, a anunciar o nome de Jesus Cristo. É o revestimento de poder para profetizar, testemunhar, fazer a obra de Deus. Mas Paulo usa uma outra palavra, pleiros, que aparece principalmente nas suas cartas, em Efésios, mas também aparece em algumas, é usado também por Lucas, em outras situações, que não trata de uma experiência momentânea, que ocorre de uma maneira contínua, dando a ideia de continuidade, de estar sempre cheio, e que não está relacionado com a obra a fazer, mas com uma vida no Espírito. E vamos ver algumas diferenças então. Os textos em que aparece a palavra pimpleime dão a ideia de ser enchido de fora para dentro, ou talvez do alto para baixo, que combina as palavras caiu e derramou. O Espírito Santo foi derramado, caiu. Essa é a ideia do pimpleime, foi cheio. Já a palavra pleiros dá a entender um enchimento de dentro para fora. A primeira ideia é de derramamento, a segunda é de transbordamento. A primeira ideia a primeira palavra dá um sentido de concessão de poder. A segunda, a ideia é que nos dá vida, nos enche de vida.
A primeira dá poder para testemunhar falando de Cristo. O segundo termo grego significa mostrar o caráter de Cristo inteiramente. Significa mostrar o caráter de Cristo. Primeiro termo grego significa a capacidade de manifestar os dons do Espírito Santo, como em 1 Coríntios 12, 7 e 11. A segunda, a ideia de estar cheio, da ideia de manifestar o fruto do Espírito, como descritos em 1 Coríntios 12, 7 a 11. A ideia de manifestar o fruto. A primeira é uma ideia de uma experiência definida para uma obra, para um serviço, para uma tarefa. A segunda ideia, o segundo termo grego, a ideia é de um processo de crescimento. Qual a maior diferença entre os dois termos? Um usado principalmente por Lucas e outro por Paulo. A primeira ideia de ser cheio é a ideia de que se recebe na experiência inicial do cristão, sem nenhuma outra condição, sem nenhum outro requisito a não ser o arrependimento e o batismo. A segunda ideia implica num contínuo esvaziamento de si mesmo, uma contínua operação da cruz de Cristo em nós, um quebrantamento contínuo de nosso coração e alma, aceitando o governo de Deus em nossas vidas. Primeira ideia de uma experiência imediata, instantânea, para alguma atividade, para alguma tarefa. A segunda é um processo de crescimento, um processo de transbordamento, que implica condições. Na primeira ideia é necessário que o arrependimento, a fé e o batismo. A segunda ideia significa aprofundamento do nosso arrependimento, da nossa vida com Deus, da nossa vida interior, da nossa submissão, da renúncia ao pecado. Não há contradição entre as duas ideias. Pelo contrário, elas, como os irmãos sabem, elas se completam. Você recebeu o Espírito Santo uma vez na sua vida, uma vez por todas. Isso não significa que você não possa, Deus possa, para o serviço, te conceder maior porção do seu Espírito. Mas a outra ideia é a ideia do cristão submisso a Deus, que se despojou dos seus desejos, do seu eu, e que deixou o governo de Deus agir, governar a sua vida. Essa é a ideia de crescimento. E é interessante, meus irmãos, parece contraditório, mas é um crescimento para baixo, não é um crescimento para cima. É um crescimento para baixo porque implica em humilhação, em humildade. Quanto mais nós nos apequenamos diante de Deus, mais a glória de Cristo cresce em nossa vida. João, em dado momento, ele disse, é necessário que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Humildade. Não sou digno de amarrar as alparcas dos seus pés, dos pés do Messias, de Cristo. Mas acerca de João, o que é que falou Jesus? Dos filhos de mulher, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Nós somos grandes quando Deus é grande em nossa vida. E Deus é grande em nossa vida quando nós somos pequenos. Então é um crescimento, é um processo. Esse processo de enchimento contínuo do Espírito Santo é um processo de cada vez mais nos humilharmos, nos apequenarmos diante de Deus, para que Ele manifeste a sua glória. A glória é de Deus e não nós. Vamos ver algumas coisas para encerrar, algumas coisas que referentes ao significado de estar cheio do Espírito. Primeiro,
O Senhor quer encher o nosso interior com a presença e o poder do Espírito, que é concedido àqueles que conhecem a Cristo como seu Salvador. Como seres emocionais, podemos ser cheios do medo, da ira, do ódio, mas Deus quer nos encher do seu amor, de fé, de coragem e da força sobrenatural para testemunhar. Segundo ponto, a presença do Espírito Santo de Deus em nós nos transforma. Nós podemos ver o exemplo de Barnabé, um homem cheio do Espírito de Deus, de fé, Atos 11, 24. Ele, quando foi a Antioquia, foi de muito proveito para aqueles novatos da fé que ali haviam se convertido. Terceiro, a presença do Espírito em nossa vida é visível por meio de vidas transformadas e de serviço a Deus e pelos outros. Se manifesta nisso. Não se manifesta em gritaria, não se manifesta em atitudes emocionais, mas em serviço, em frutos visíveis. Quarto, o Espírito Santo capacita os seguidores de Cristo a testemunhar e fazer algo para o Senhor. O Senhor quer nos revestir do seu Espírito para o serviço. Não é para nós nos sentirmos confortáveis e alegres e plenos, mas é para um serviço, para servirmos. Quinto lugar, ser cheio não implica a ocorrência de milagres, embora isto possa ocorrer. Quais são os propósitos pelos quais Deus pode encher e quer encher as nossas vidas com a presença do seu Espírito? Primeiro, Deus nos quer cheios do Espírito Santo para uma obra de serviço. Segundo, Deus nos quer cheios do Espírito Santo para crescimento e maturidade em Cristo. No texto que os irmãos leram lá em Tiago, no capítulo 1, fala que a palavra de Cristo deve habitar em nós abundantemente. Que nós recebemos esta palavra está repleta em nós para nos levar para viver uma vida como Deus deseja. Como é ser cheio do Espírito? Já vimos que esse crescimento é para baixo, implica em arrependimento e humildade, em submissão a Deus. A humildade é a condição desse crescimento. O arrependimento contínuo, profundo e diário é o meio pelo qual crescemos para Deus. O amor crescente a Deus é a mola propulsora desse arrependimento. Nós buscamos isto e nos empenhamos nisso porque amamos a Deus. Quem não ama a Deus não busca isto. É a glória de Deus, é o propósito dele. O propósito de Deus é a sua glória manifestada em nós. Finalmente, irmãos, explicando o texto de Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. A gente pergunta, mas por que Paulo associa ou compara o enchimento do Espírito com a embriaguez? Há alguma coisa de semelhante e há alguma coisa de diferente. Vejamos as semelhanças. Em ambos os casos, a pessoa está sob o controle externo. A pessoa que está tomada pelo álcool, ela não se governa a si mesma, ela está sob um controle alheio. Na embriaguez, a pessoa está sob o controle da bebida alcoólica, chamada às vezes, em inglês, de spirits. Ser cheio do Espírito significa que está sob o controle do Espírito Santo. Em ambos os casos é possível saber quem controla o indivíduo, de fora para dentro, e da forma como ele anda. O bêbado cambaleia a esmo, esse é o caminhar dele. A pessoa cheia do Espírito anda separada do pecado e do mundo. Em ambos os casos é possível saber quem controla o modo como fala. A fala do alcoólatra é enrolada e profana. A fala do crente é edificante e exalta Cristo. Quando se está embriagado, há perda do autocontrole. Quando está cheia do Espírito, não há perda do autocontrole. Nós continuamos no controle. Não ficamos autômatos.
Deus nos governa, mas continuamos nós no controle. Quando está embriagado, há uma menor resistência ao pecado. É mais fácil a pessoa ceder aos desejos, a qualquer desejo. Quando ela está cheia do Espírito, a resistência ao pecado é maior. Concluindo, você quer uma vida cheia, plena do Espírito de Deus? Não apenas a habitação, porque Ele já habita. Se você já entregou a sua vida a Cristo, creu e foi batizado, você já tem, já é habitação, já é santuário de Deus. Mas você quer o domínio completo, santo e bendito do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você quer ver esta igreja vivificada, plena, completa pelo Espírito Santo? Então eu e você, todos nós, devemos buscar, começando pela renúncia de todo o pecado, de toda aparência do mal, com humilhação voluntária e santificação das nossas vidas pela palavra de Deus. Essa ideia de não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, no grego, da ideia não de encher como encher um copo, mas de encher e continuar enchendo até transbordar. É isso que Deus quer para nós. É como uma fonte que salta para a vida eterna. É uma torneira aberta que não se fecha. Quem beber desta água terá outra vez sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E eu termino perguntando, é isto que nós desejamos? Você quer possuir dentro de si uma fonte contínua que salta, que jorra para a vida eterna? É simples. Obedeça a ordem. Se encha do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.